Voltamos com 3-1. A nossa convidada é a ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão, Miriam Belchior. Participam desta entrevista Tereza Cruvinel, aqui da TV Brasil, e o jornalista Luiz Nassif, blogueiro e comentarista da TV Brasil. Antes, nós vamos ouvir uma pergunta de telespectador. Ministra, o que muda no PAC 2011? O que muda é que nós temos o desafio de fazer um PAC 2 melhor ainda do que nós fizemos o PAC 1. Para isso, nós já deflagramos com todos os ministros a primeira reunião na semana passada. Agora eu estou fazendo reuniões bilaterais com cada ministério para discutir quais os problemas que a gente tinha no PAC 1 com aquele ministério, o ministério também, o que ele precisa de ajuda para melhorar a sua ação, e estamos fazendo um plano de trabalho com cada ministério para que a gente consiga ter um resultado melhor ainda no PAC 2 e levar investimentos para o país crescer e melhora das condições de vida da população brasileira. Quando que começam, assim, como é que a parte executiva do PAC 2? Então, nós, inclusive em função da definição do contingenciamento, devemos começar mesmo, de fato, o PAC 2 a partir de março, aquelas obras que estão em condições de serem iniciadas, porque uma parte delas ainda está em fase de projeto ou de licenciamento, mas aquilo que tiver em condição, a gente vai começar e durante o ano, e teremos os 4 anos para sua execução. Ministro, uma dúvida nisso, quando a gente pega a estrutura de governo histórica, Ministério da Agricultura, Saúde, Educação, a gente percebe que quando se pensa em formas modernas de gestão, essa compartimentalização atrapalha muito. Você tem programas para adolescentes que passam por vários ministérios. O PAC foi uma maneira engenhosa de tentar juntar todas essas pontas nessas salas de situação que a senhora descreveu aí. Agora eu pergunto, é uma gambiarra que vai exigir depois uma reforma administrativa no futuro, que Deus sabe quando aí, uma reforma administrativa que mude essa concepção de ministérios, ou é algo que veio para ficar mantendo essa estrutura de ministérios? Primeiro, acho que era importante dizer que tem alguns temas que não vai dar para a gente juntar o Ministério da Saúde com o da Educação, por exemplo. Né? Suponha que, vamos partir desse suposto. Você mesmo colocou a questão, vou pegar criança. Né? Criança eu preciso tanto de saúde quanto de educação e mais uma série de temas. Mesmo que a gente agrupasse muitos ministérios, ainda assim você teria um tema intersetorial. Então, todo o desafio nos últimos anos foi assim, a presidenta, na reunião ministerial, já constituiu 4 fóruns de gestão, exatamente para permitir essa junção de ações, né? Essa intersetorialidade para alguns temas. Então, é assim para a erradicação da miséria, é assim para a política de desenvolvimento, que o ministro Guido Mantega será o coordenador, e que junta a Fazenda, a Agricultura, o MDA, o Ministério do Desenvolvimento, o BNDES, enfim, o Ministério da Pesca, o Turismo, que são todas políticas de desenvolvimento. Então, essa visão de que é necessário trabalhar em conjunto foi uma das primeiras questões que a presidenta Dilma falou na reunião do Ministério. Nós vamos ter que trabalhar em equipe. Em equipe não só no sentido da solidariedade entre as áreas, que é fundamental, mas especialmente do ponto de vista da gestão, de juntar esforços, de reduzir superposições de áreas diferentes fazendo a mesma coisa, definindo com clareza os focos mais importantes de atuação governamental. Então, esses fóruns de gestão que ela criou, e que a gente trabalhava já assim nos primeiros 8 anos do presidente Lula, são exatamente para garantir que determinados temas tenham essa abordagem intersetorial. Gostaria de dar exemplo aqui, além do PAC, do Programa Território de Cidadania, que foi exatamente voltado para trabalhar a pobreza na área rural. Nós escolhemos inicialmente 120 territórios e estamos levando uma série de políticas para não só políticas sociais necessárias, direitos de cidadania, mas especialmente ações para alavancar o desenvolvimento local a partir da própria potencialidade regional. Então, como é que a gente trabalha isso e consegue desenvolver um território? Tem 17 ministérios envolvidos. Ministro, a propósito disso, nesse programa que a presidenta Dilma anunciou, ela teve uma inovação no sentido de estimular ao máximo as atividades produtivas, no sentido de emancipar as pessoas que estão abrigadas no Bolsa Família, abrir um horizonte de emancipação, quando nada para as novas gerações, né? Como é que isso fica assim, em termos de
de organização de arranjos produtivos, porque se não houver um planejamento no sentido de promover o desenvolvimento local, fica muito difícil, porque o dinamismo econômico é fundamental para isso. O que o Ministério está fazendo em relação a isso, o Ministério do Planejamento? Então, o Ministério do Planejamento, como o Ministério Meio que é, junto com a Fazenda e a Casa Civil, tem o papel de dar um pouco esse movimento do trabalho intersetorial. Então, neste caso do Fórum da Erradicação da Miséria, que a ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social, é a coordenadora, mesmo assim, Planejamento, Fazenda e Casa Civil participa de todos os fóruns e desse também. Exatamente para ver, já ir analisando os custos embutidos nas eventuais propostas que apareçam e também na condução de, digamos assim, mediar as visões dos diversos ministérios para que uma visão não se sobreponha à outra e tenha, assim, se conduzir no sentido de um consenso das propostas. No caso que está colocando, nós já vínhamos com iniciativas importantes para a inclusão produtiva das famílias do Bolsa Família. Nós temos 2 programas, o Território de Cidadania, na área rural, e o programa Próximo Passo, que era capacitação profissional relacionada com as obras do PAC. O PAC está criando um número imenso de empregos, então estávamos destinando recursos especificamente para a capacitação de pessoas das famílias do Bolsa Família. Então, esse é o movimento que a gente quer multiplicar nesse próximo período, exatamente para fazer essa inclusão produtiva. O BNDES fez um piloto importante em algumas regiões do país, acabou de fazer um estudo no país inteiro das cadeias produtivas em cada uma das regiões, exatamente para poder ter uma identificação clara das potencialidades, e agora o que nós estamos trabalhando é exatamente como a gente constrói um processo de colocar essas famílias articuladas com essas cadeias produtivas, com esses arranjos produtivos locais, para que elas possam, de fato, andar com as próprias pernas. Ministro,